Bom, pessoal, então é isso. Vamos começar o nosso evento de lançamento do SolidWorks 2020. Esse nosso evento online é para trazer para vocês o conteúdo dessa nova versão. Obrigado pela presença de todos que estão aqui para assistir esse webinar, essa apresentação. Bom, meu nome é Thales Pinheiro, sou técnico de aplicações aqui na CADWorks. Durante esse evento, eu pretendo apresentar as principais novidades para que vocês fiquem a par do que tem de novo nessa nova versão. Para a utilização do GoToWebinar, vocês vão ter um campo para perguntas, tá? Para quem nunca utilizou muito o GoToWebinar, está começando, campo para perguntas. Eu tenho como ocultar o painel para assistir melhor a apresentação, ativar ou desativar a tela cheia e a parte para perguntas ali na parte inferior, para que vocês possam participar comigo. Bom, vamos lá então. Para essa nova versão do SolidWorks 2020, nós temos muitas novidades, algumas voltadas para a performance, tanto do software em si, quanto também para a performance do usuário ao utilizar o software. Então, para apresentar essa nova versão, eu vou me basear em 3 pilares principais. Eu vou utilizar um pouco falando sobre performance aprimorada, um fluxo de trabalho simplificado, e depois eu vou falar sobre multiprodutos com ecossistema conectado. Esse ano, a nossa apresentação vai se basear muito sobre a Omax, que é essa máquina de corte a jato d'água, né, de um case da SolidWorks. Essa máquina é bem grande, por esse motivo a gente vai usar ela como exemplo para vários dos produtos novos, as funções novas do software. Bom, começando com performance aprimorada, então, nós vamos falar um pouco sobre a grande novidade para esse ano em relação à performance. No ano passado, nós tivemos uma novidade muito relevante para a parte do motor gráfico 3D. Então, foi criado um novo motor gráfico para o SolidWorks, e esse motor gráfico tinha o intuito de melhorar a visualização em 3D. Na hora de girar, fazer vista de seção, fazer detalhes, qualquer tipo de função em 3D que com uma montagem muito grande ou com muito complexa, no caso, ela ficava um pouco pesada, você tinha simplificações constantes do 3D, onde ela ficava meio quadradão, né? Eu tinha também a questão de não conseguir fazer vista de seção e até a máquina chegar a travar, por exemplo, ou realmente não fazia aquela função que eu desejava. Isso foi para o 3D, então para placas homologadas da NVIDIA, e isso foi lançado no ano passado. Eu tenho tido um feedback muito bom dos usuários em relação à experiência de poder girar mais rápido, sem simplificação, sem problemas gráficos. Mas a questão de grande montagem, uma montagem que tem muitos componentes, ainda continua também para detalhamento. E esse ano, essa é a novidade que a SolidWorks trouxe para ajudar também o desempenho relacionado ao desenho, já que isso tem sido pedido muito ao longo do ano pelos usuários. Inclusive, continuem pedindo assim, quanto mais vocês pedirem, mais coisas boas vêm para o software. Esse modo novo é um modo novo para abrir, no caso um desenho técnico, que seja de um projeto de grandes montagens. Ele se chama modo de detalhamento. E esse modo ele vai aparecer agora na janela de abertura mesmo. Quando vocês estiverem abrindo um modelo, vocês vão clicar sobre o desenho e mudar o modo de abertura dele. Assim que eu estiver abrindo no modo de detalhamento, vocês vão sentir uma abertura instantânea. Não importa o tamanho do desenho, é uma abertura instantânea. Ele simplesmente vai abrir um desenho onde você pode fazer todas as funções de anotação. Vamos exemplificar um pouco disso então. Então, quando estiverem ali abrindo um desenho, vocês vão poder escolher o modo de abertura de detalhamento. Esse modo de abertura, ele permite que, ao abrir um item, um desenho técnico, para ser mais preciso, ele não carrega as referências 3D, porque ele vai tratar isso como um desenho técnico somente. Percebam que na parte de cima eu não tenho mais a aba de exibir layout, que nós usamos para criar vistas, vista de seção, vista de detalhe, mas a aba anotação ela fica presente. E tem um botão novo chamado resolver detalhamento, resolver desenho, no caso. Todas as funções que vocês fazem em anotação, ela está garantida. Então eu posso fazer todas aquelas funções de pôr uma cota, colocar uma anotação, ver entre as folhas, mover as vistas. Eu consigo manipular a posição dos itens, fazer balonamento. Eu consigo editar a cota ou criar novas dimensões. É possível você fazer toda a função que realmente é detalhar. Então esse modo simplesmente serve para que você pegue um desenho de grandes proporções e que você não tenha que abrir ele inteiro de uma vez, carregando a referência de montagem, para que aí sim você consiga fazer uma modificação que muitas vezes é simples. O usuário no dia a dia dele, no 80% do trabalho dele é só detalhar o item e não ficar colocando novas vistas. Esse modo ele não permite colocar vistas novas. Pessoal, o som tá ok? Bom, então esse modo, pessoal, ele vai ajudar bastante na questão de abrir o desenho muito mais rápido. Então, quando vocês abrirem esse item,
Dei um abrir no desenho, um módulo novo de abertura, abre instantâneo, independente do tamanho do projeto. Eu só vou me concentrar em detalhar, modificar, fazer especificações, tudo aquilo que geralmente o projetista realmente tem que fazer no dia a dia. Então, dessa forma, vocês vão cortar muito o campo de trabalho para a parte de detalhamento. Eu já tive muitos usuários que me comentavam, inclusive, Thales, por que eu tenho que carregar a montagem inteira se só o que eu quero fazer é colocar as cotas aqui? Então, tá aí, é um módulo novo, foi muito pedido, e realmente o SolidWorks, nessa versão 2020, procurou atender tudo aquilo que era mais solicitado pelos usuários. Vocês vão sentir muito isso durante a apresentação, e essa parte de performance para detalhamento já é o primeiro que eu queria comentar com vocês, para já ficar bem destacado essa novidade que é muito importante para essa nova versão. É uma possibilidade a mais para trabalhar muito mais rápido. Nesse modo eu também consigo salvar como. Então eu consigo salvar como um PDF, por exemplo. Então, às vezes você tem que abrir o desenho para salvar um PDF. Agora é simples, você abre ele, faz a modificação pontual que você precisa e salva um novo PDF. Ótimo para criar versões novas também. A parte matemática, Vieira, não. A ideia dele não é você fazer nada no 3D. Tanto que as vistas, quando você for inserir as vistas, vocês vão ter que, basicamente, fazer um desenho técnico normalmente, colocar as vistas, e aí você só põe várias vistas que você vai utilizar. Se amanhã ou depois você quiser abrir para detalhar esse item, aí sim você vai ter esse ganho de abertura, para não ter que carregar tudo do servidor, ficar carregando, abrindo. Então isso é muito bom, vai ajudar bastante e como uma alternativa, mas eu ainda vou ter que criar um desenho, colocar vistas, e nesse momento eu tenho que ter o 3D. Então, como eu falei, a primeira aba de exibir layout, que nós utilizamos para colocar a vista de seção, detalhe, esses tipos de funções eu não faço nesse modo, mas toda a parte de detalhamento que você faz no dia a dia para correções, eu preciso abrir, eu preciso salvar um PDF, eu preciso realmente manipular mais fácil, igual muitos clientes me pediram já, porque era tão pesado o desenho que ficava difícil trocar de folha. Tudo isso fica bem mais simples. Não só para projetos muito grandes não, Jéssica, até para geometrias muito complexas também, mas assim, qualquer tipo de projeto você pode abrir assim. Eu uso como exemplo muito a grande quantidade de peças, porque afinal de contas é onde realmente mais dói na hora de abrir um projeto, mas serve para qualquer tipo de desenho técnico. Quando tiver revisão, sim, quando tiver revisão você precisa ter o 3D. Se você fez uma modificação, você vai ter que carregar o desenho. Tem até um botão lá para resolver o desenho. Aí ele carrega o 3D para atualizar. Não, vista de seção não é possível fazer. Eu precisaria ter o 3D. Então, somente a aba anotação que vai estar garantida para todas as funções de detalhamento que você faz no dia a dia. A lista de materiais ela vai ser gerada, André, ela vai ser gerada junto com o 3D. Então, na hora que você criar, o objetivo de fluxo de trabalho é quando você criar o seu projeto. Você vai colocar lá as imagens dele. Eu gerei um novo desenho, eu vou colocar lá as vistas, né? Criar a lista de materiais. E se amanhã ou depois eu tiver que abrir para fazer um detalhamento, aí eu vou ter esse modo de abertura novo. Correto? Correto, Adriano. Tem que ter, para gerar vista, tem que ter o 3D. Mas é uma alternativa nova para ser instantâneo, né? Muitas vezes o pessoal que trabalhava com montagens tão grandes assim, falavam muito sobre isso. Tipo, eu preciso carregar 20 mil itens para somente botar 2 ou 3 cotas. Agora você não precisa mais, não é justificável. Você tem um módulo para abrir isso e colocar essa cota. E se você abrir como resolvida, a cota vai estar lá, vai estar posicionada, vai ser paramétrica quando você mudar o modelo normalmente. Legal, eu deixei um pilar só para isso, tá? A parte de performance eu deixei somente para essa parte de desenho. Tem mais novidades de desenho técnico, mas eu deixei um pilar só para ela. Durante a apresentação eu vou falar muito sobre performance ainda, só que voltadas para as outras áreas. Então, digamos que pilar performance vai continuar durante toda a nossa apresentação, tudo bem? O segundo item que eu vou falar agora é o fluxo de trabalho simplificado. Esse ano eu da o SolidWorks como um todo focou muito em o que os usuários querem, o que eles precisam, como eles estão fazendo. Está rápido, está devagar, isso, mais cliques, menos cliques. Então esse é o objetivo do fluxo de trabalho simplificado, é deixar com que o usuário trabalhe de maneira mais simples. Vamos começar então falando um pouco sobre a interface. Todo ano é sempre assim, então eu vou manter o padrão. Melhoria no diálogo de abertura, então nós temos ali na janela abrir algumas modificações, onde ela está mais organizada. Então quando você clicava lá em formatos na tela abrir, tinha uma série de formatos misturados, tinha SolidWorks em cima, SolidWorks embaixo, tinha formatos diferentes em todas as direções, o WG estava em cima.
Agora eles separaram tudo que é SolidWorks está no topo e o resto está em ordem alfabética. Eles deram uma organizada ali. Dicas de ferramentas foram aprimoradas, então agora para quem é usuário mais novo ou é usuário até avançado e realmente não fez, não conhece alguma função, por exemplo, você pode simplesmente parar o mouse em cima e agora vai aparecer uma visualização com GIF, com uma animação mostrando o que aquela ferramenta faz. Então tem umas dicas novas em relação a como utilizar o item, né? Pastas do Feature Manager, o arrastar e soltar múltiplo agora está disponível. Antigamente, para quem é usuário mais avançado, sabe que quando você criava uma pasta na árvore de projetos, você queria arrastar 20 itens para aquela pasta porque você queria organizar essa árvore de projetos em peça. Você não conseguia. Você tinha que arrastar um por um. Para quem trabalha com superfícies, isso era bem chato. Ou você criava a pasta antes para ir já fazendo na ordem certa, ou você perdia muito tempo fazendo isso depois. É uma novidade pequena, mas muito solicitado. A capacidade de arrastar múltiplos itens para uma pasta. Agora também a gente vai ter nessa versão. E tem um campo novo de pesquisa agora em material. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, primeiro, a parte de organização na tela de abrir. Eles mudaram um pouquinho aí a organização de como os itens vão ficar. Eu tenho uma aba deslizante nova, onde eu consigo mudar o módulo de abertura, como, por exemplo, detalhamento. Agora eu tenho um módulo de detalhamento para abrir. As abas foram organizadas na parte de cima, para você colocar novas abas, colocar novos menus ou painéis. Então, não tem mais aquela lista gigante. Agora está separada por itens e subitens. As dicas de ferramenta, elas são interativas. Então, quando vocês pararem o mouse, vai mostrar um GIF sobre o que aquela função faz. Claro que os usuários mais avançados podem desabilitar isso também. E para pastas, eu posso pegar múltiplos itens. Isso é muito bom. Arrastar para uma pasta de uma vez só, sem dar erro de referência, quebrar referência, sem ter que ficar fazendo uma série de itens. E por último, o campo material de pesquisa. Agora, é só digitar um nome lá em cima na pesquisa aqui, eu consigo encontrar ali um material, por exemplo, naquela lista enorme de materiais do SolidWorks. Então, para a interface do usuário, essas novidades pontuais. De todas elas, uma das que eu mais gostei é a de pasta. E por incrível que pareça, você poder pegar um item e arrastar é extremamente útil para a organização de um projeto muito complexo, principalmente quando é um produto. Segundo tema, detalhamento. Então eu vou falar um pouco mais sobre detalhamento agora. Para a parte de detalhamento temos algumas novidades pontuais também. Então, primeiro que eu tenho agora uma função nova lá em opções e documentos, para que para detalhamento tudo fique já em maiúsculo. Então, tanto balão, notas, eu posso pegar o desenho inteiro e adicionar uma opção onde tudo fica em maiúsculo. O pessoal está fazendo muito isso por causa de certificação ISO, esse tipo de função. Escala, eles mudaram o fluxo de trabalho para escala agora, então em menos cliques agora eu posso deixar uma escala personalizada, fixa no projeto, onde eu posso selecionar ela múltiplas vezes. Se você queria fazer uma escala 3 para 16, por exemplo, não existe isso, mas é um exemplo, eu tinha que toda vez que aplicasse essa escala, ficar modificando isso, agora eu posso ter uma escala já pré-salva para utilização. A ferramenta de dimensão em cadeia, ela mudou, então ela tem algumas vantagens a mais, dimensão total da cadeia, tem algumas funções bem interessantes. E vista de posição alternativa para peças também, eu vou demonstrar para vocês também agora no vídeo. Muito bem, então. Então, primeira novidade, a gente pode já destacar a parte de escala. Então, na parte de escala, você tinha as opções pré-definidas de escala. Isso foi uma novidade de 2015, 2016, se não me engano. Para trocar a escala, você pode ter muitas escalas diferentes. Então, geralmente, você pode ter uma série de escalas diferentes para normas diferentes. Você quer personalizar esse tipo de escala. Sempre que você aplicar agora uma escala diferenciada no projeto, então, botei uma escala aí 4:3, por exemplo. Essa escala fica salva lá embaixo como uma custom. Então, eu posso colocar novas opções de escala, além de ter um botãozinho novo ali para digitar direto o valor, sem ter que ir lá em propriedades da folha e ficar fazendo uma série de funções para colocar a escala. Então, escalas custom salvas, personalizadas, né? E também um botão direto para personalizar a escala sem ter que ir diretamente lá na folha, propriedades e abrir toda vez, né? Para linhas de dimensão em cadeia,
Essa nós já utilizamos no dia a dia, você pega uma linha de base, puxa várias referências, a novidade fica que eu consigo agora fazer uma cota de somatória delas. Então você dá um botão direito e simplesmente pede para adicionar uma cota de dimensão total, e essa cota de dimensão total vai ficar linkada com a cadeia. Nesse caso, se tirar uma cota, adicionar uma cota intermediária, ele mantém a cota total, e aí você consegue adaptar. E por último, eu consigo converter entre dimensão em cadeia para dimensão de linha de base. Antes você tinha que deletar e fazer de novo, se quisesse. Agora, eu posso dar um botão direito e intercambiar entre elas. Por último, a posição alternativa. Isso só existia para montagem, principalmente quem queria mostrar a montagem numa posição e depois em outra posição. Ele criava uma linha tracejada bem fina, mostrando as posições que você poderia ter na montagem. Isso foi estendido para peça também. Então agora em peça eu consigo aplicar a mesma função, só que dessa vez a ideia é você sobrepor configurações do modelo para que você possa mostrar, por exemplo, uma configuração dela com material ainda não usinado e uma configuração dela já usinada. Os usuários faziam muito isso arrastando vistas, manipulando vistas e sobrepondo elas. Então isso também, por incrível que pareça, foi muito pedido pelos usuários para poder demonstrar um item que ainda não foi usinado e poder quantificar a diferença dessa usinagem. Então também agora eu tenho essa vista de posição alternativa, onde eu falo uma configuração onde está usinado, uma configuração que não está usinado. É claro que tem muitas aplicações, você poderia fazer isso para um produto com a tampa aberta ou fechado também, mas agora a gente tem essa função nova também para a parte de detalhamento. Muito bem, muito bem. Então, para detalhamento, essas funções pontuais, mais a parte de performance da abertura. Então, vamos continuar. Para posicionamento, isso é voltado para montagens, tá? Agora, a barra de posicionamento rápido ela foi modificada um pouquinho. O pessoal utiliza muito essa ferramenta de atalho, onde você utiliza o Ctrl, no caso, e com o Ctrl você seleciona duas faces, por exemplo. Quando eu solto o Ctrl, aparece uma pequena barra flutuante como essa, e essa barra flutuante ela tem os posicionamentos coincidente, paralelo, perpendicular. Geralmente são os posicionamentos comuns. Alguns posicionamentos estavam inseridos, mas alguns não estavam nesse atalho. Então, por exemplo, limite de ângulo e distância, ou distância com limite, que o pessoal chama geralmente, você não encontrava ele no atalho. Se eu selecionasse duas faces, eu podia fazer distância, mas não distância com limite. Então, eles pegaram mais funções da parte avançada de posicionamentos e colocaram dentro desse atalho também para o usuário poder utilizar mais funções ainda. Não só isso, tá? Mas além desses dois posicionamentos novos, eu tenho os opcionais da largura, ou da ranhura, perdão. Os opcionais de ranhura são aquelas opções bem pequenininhas que ficavam lá no painel posicionar. Então o pessoal fazia o posicionamento de ranhura, mas não tinha nenhuma opção de mudar entre livre, centralizado no slot, distância ao longo desse slot ou porcentagem. São opções que ficavam escondidas no painel lá dentro de posicionamento. Para você ver essas opções, você tinha que ir lá editar o posicionamento, entrar no painel e tentar modificar. Nessa versão, eles focaram muito em trazer o painel posicionamento todo para o atalho. Então, vocês vão ver isso aqui. E também vocês vão ver bastante isso aqui, que é os opcionais de largura. Então, largura, quando vocês fazem 4 seleções de face e soltam o Ctrl, no caso, ele aparece a opção largura. Mas se eu quisesse uma largura livre, de dimensão, de porcentagem, centralizada, eu não tinha como escolher. A única opção que eu tinha era centralizado. E aí, se eu quisesse alguma opção diferente disso, principalmente a livre, que ela é muito boa para você deixar um item entre aquelas 4 faces se movendo dentro dela, eu não conseguia fazer isso. Eu tinha que editar o posicionamento, entrar no painel, encontrar o botãozinho certo para aparecer as variações do posicionamento. Agora eles vão estar direto ali junto com o atalho também. Não é possível ainda, Thiago, personalizar o que vai aparecer ou não. Essas seleções, elas geralmente são por quantidade de faces. Então, se eu selecionar duas faces, elas podem ser ou coincidentes, ou paralelo, ou podem ser perpendiculares, ou distância, ou agora distância com limite, ou ângulo com limite. Então, geralmente são pelo número de seleções. Se você selecionar 3, por exemplo, você vai ver outros posicionamentos de simetria. Se eu selecionar 4, eu vou ver o largura, por exemplo. Então, pela quantidade de posicionamentos, você consegue encontrar. Botão de alinhamento para o posicionamento.
Isso também era algo que acontecia bastante quando vocês criavam um posicionamento. Então imaginem só, eu colocava um coincidente, aí a peça, se eu não colocasse muito próxima da posição que ela ia ficar no final, ela acabava ficando de cabeça para baixo. Aí eu tinha que ir lá na árvore de projetos, achar o posicionamento, botão direito e inverter posicionamento, inverter alinhamento, que fica o nome na árvore. Esse ano eles colocaram um botão para, sempre que você colocar um posicionamento, o próximo botão que aparece é esse aí, onde ele vai procurar inverter o posicionamento direto na tela, sem ter que editar absolutamente nada na árvore de projetos. Além disso, também tem um posicionamento, uma opcional agora novo para o posicionamento de largura, também dá um flip nele pela trilha de seleção. Também são opções novas aí. Luiz Henrique, existe algum atalho para posicionamento com a origem? Não, não existe ainda. Realmente tem que selecionar a origem lá na árvore ou visualmente na tela se você estiver exibindo ela. Bom, então esse posicionamento ele já existia, eles só aprimoraram o posicionamento para que ele tivesse mais opções, para que ficasse mais fácil para que vocês criarem esse tipo de posicionamento avançado e também modificar os opcionais dele. Vamos ver na prática como é que faz então. Então, eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, de alguns itens que estão aí não inseridos ainda no posicionamento correto. Deixa eu só... Beleza. Bom, na seleção então deles, eu tenho aqui como fazer seleções e pegar a ranhura, duas faces, ranhura centralizada num slot, por exemplo, já fica bem no centro da ranhura. Se eu colocar um coincidente agora, por exemplo, ou um centro de perfil, quando eu finalizar esse comando, já tem o botão inverter direto no cursor do mouse. Então eu posso, nesse momento, ir lá e inverter o posicionamento, sem ter que ir na árvore de projetos. Para largura, 4 seleções de face, quando nós selecionamos as 4, largura, e agora tem os opcionais de largura direto, fácil e rápido ali do lado. E inverter de novo. Sempre vai ficar disponível agora o inverter assim que eu terminar de pôr um posicionamento. E concêntrico para finalizar. E eu tenho alguns opcionais de largura ali também para dar um flip nele se for necessário. Por último, tem ali um posicionamento de ângulo com limite. Então eu posso selecionar duas faces. Agora eu tenho o ângulo com limite agora direto no atalho. Eu já descrevo os posicionamentos dele, como vão ser o limite e o máximo e mínimo de deslocamento. Pronto, agora eu tenho a posição e o limite mínimo e o limite máximo que ele pode mover entre esses itens. Dá para posicionar centralizado se eu tiver face plana e arredondada, por exemplo. Centralizado se eu tiver face plana e arredondada. Não, seria uma tangência no caso, né? Uma plana com uma face abaulada, arredondada, seria uma tangência. Se for duas retas, dá. Dá sim. Você seleciona ali sim, dá sim. Um quadrado. Ou se eu tiver uma geometria quadrada e uma geometria circular, as duas planas, tá? Eu consigo pegar uma face, a outra face e ele posiciona no centro. Se chama centro de perfil esse posicionamento. Foi o que eu fiz quase agora no vídeo. Tá bom, Adriano? Bom, então para montagem a gente tem essas novidades de posicionamento. Eu gostei muito dessas novidades, afinal de contas esse atalho eu guardo ele com muito carinho, eu utilizo ele todos os dias. Então ele ajuda bastante. Então essas novidades para posicionamento estavam muito em alta no fórum e o pessoal estava pedindo muito esse tipo de melhoria para que tivesse mais posicionamentos. Então, de novo, tá aí, a SolidWorks entregou. Deixa eu só ver uma pergunta. Não dá. Não dá para você ver se tem interferência nesse momento, não. Você tem que ir lá em avaliar e verificar interferências naquele momento, tá? Fechou, então. Outra novidade também para montagens, isso é voltado para montagens também, que é o componente flexível. O componente flexível é algo que eu penso que a SolidWorks está buscando criar um item totalmente flexível, mas nós sabemos que totalmente flexível seria, digamos ali, um oposto a ter um item de borracha que sempre ia ficar se movendo, se moldando. Isso poderia até gerar talvez alguns problemas, mas o foco dessa versão foi criar um item flexível que faça a ponte entre totalmente flexível ou totalmente não flexível. Nessa nova versão,
eu consigo fazer um item se comportar de maneira flexível. Isso vale tanto para essa proteção do nosso componente, quanto para um cabo, por exemplo, que tem que se mover com a máquina, para uma mola que eu quero que ela fique comprimindo enquanto eu movo o meu item. Então eu vou ter algumas opções a mais para esse tipo de função. Bom, então imaginem só que eu tenho essa parte do cabeçote da Almax, então é uma máquina de corte de jato d'água, e ela tem um posicionamento específico, ela tem os movimentos que ela precisa fazer para as funções avançadas de corte na chapa. Esses itens aqui, eles já estão como itens flexíveis, então itens que podem ter movimento, né? Eles podem ter essa ação. Na árvore de projeto você troca ali o estado dele para que ele possa ter movimentação na sua montagem. Porém, nem todos os itens vão se comportar corretamente. Então imaginem só que eu tenho uma proteção para essa parte superior, e essa proteção é de borracha, essa parte preta que exibiu agora. Eu consigo agora tornar ele flexível. Então quando eu torno um item flexível, é um item que eu pré-determinei com uma spline central e eu dou referências de início e fim para ele, e ele adapta a spline a 2 pontos. Se eu mover a spline, ele atualiza o 3D assim que eu terminar o movimento, ele atualiza o movimento da spline e logo ele atualiza o 3D também. Então, para itens como molas, como esse tipo de proteção, como cabos, vai ficar muito simples de você ver ele atualizando enquanto você fica movendo o item. Então, preso em 2 pontas, eu tenho uma spline central que atualiza o sólido 3D. Fiz o movimento, soltei ele, atualiza. Isso vale para dobradiças, para itens de acionamento, vai valer para mola, onde você pode mover o componente e a mola vai atualizar, esticar e comprimir. Então esse tipo de função é bem interessante, tanto para você enxergar o dimensionamento desse item em relação à montagem toda, porque senão ele é um item que vai ocupar espaço, eu não considerar ele ali no meio e como ele vai se comportar com o resto, eu não posso prever como vai ficar esse item inserido. Então agora eu tenho a capacidade de ter essa atualização constante. Detalhe, por que essa novidade é importante? Esse item fica sempre atualizável. Então quer dizer que na árvore ele fica ali destacado com um símbolo de reconstrução. A vantagem disso é que se eu fizer um movimento, eu não preciso dar um Ctrl Q. Isso eu conseguia fazer dando Ctrl Q constantemente. Então tinha que mover uma montagem e Ctrl Q. Mas a montagem reconstruía toda a montagem. Nesse caso era um problema. Então agora é um item que somente ele vai reconstruir, isso vai dar um impacto muito menor em relação a um item que tem que se mover ou adaptar em relação ao resto. Tá? Aí, Thiago, você fez uma pergunta, né? Tipo, tem novidades para posicionamento de rosca? Não tem, Thiago. Posicionamento de rosca ainda não. Bom, para componente flexível, então a gente tem essas novidades, vão melhorar bastante a eficiência da validação e visualização de itens que tem que se comportar de uma maneira um pouco mais dinâmica. Não é totalmente dinâmico ainda, ele ainda tem aquela atualização, aquele 1 segundo de atualização, mas fica muito legal para que vocês façam uma apresentação, por exemplo, onde você movimenta o item e ele sofre atualização, ele já se corrige. Isso deixa um visual bem legal para a montagem. Muito bom, pessoal, ótimo. Esboços. Isso aqui é uma novidade de esboço, mas também é uma novidade de montagem. É uma novidade que está entre os dois. Eu fiz questão de colocar ele aqui, porque eu acho que ajuda bastante para quem trabalha principalmente com layout. Então, talvez seria melhor até chamar essa novidade como layout, talvez. Mas como ela é uma novidade de esboço, propriamente dito, vocês vão encontrar ela na função esboço, eu preferi destacar dessa forma. Ele vai ser muito útil para que vocês possam fazer trabalhos desse tipo. Eu tenho aqui, então, um plano na montagem. Eu trato esse plano, montagem ou peça. Eu trato esse plano como a conversão da silhueta. Então, eu habilito a função e seleciono os componentes que eu quero projetar no chão. A aplicação disso ela é muito boa porque ele converte automaticamente pela projeção. Você não precisa selecionar nenhum tipo de aresta. Coisas que quando eu já fiz isso algumas vezes, eu tive que selecionar todas as arestas do contorno. Eu posso criar configurações desse meu item, onde eu suprimo o 3D e mantenho o esboço. Feito isso, você vai trabalhar com blocos, é só isso. E isso ajuda muito na utilização da montagem para criar um layout, ou um template, ou algo do tipo que você precisa representar toda uma fábrica, toda uma empresa, só parte de uma seção, porque você
para de manipular 3D e colocar coincidentes, paralelos e uma série de itens que sobrecarregavam essa montagem para tratá-la de uma forma diferente. Você converte a silhueta daquela montagem, você vai ter uma configuração nova entre com o 3D e sem 3D, suprimindo a árvore, né, na configuração que você quer. Você pode inserir a configuração leve e sem nenhum tipo de restrição de carregar de parte computacional, onde ele simplesmente coloca o item, você arrasta como se fosse um bloco em série ali numa posição que você quer. Você pode tratar ele numa posição já pré-definida, talvez, um esboço. Depois de colocar ele lá, aí sim você habilita a configuração completa. Para tirar aquele render, aquele print, esse tipo de informação que você precisa passar ou então exibir para alguém. Deixa eu só ver, eu consigo... Sim, qualquer tipo de... Geometria 3D, Anderson. Qualquer tipo de geometria 3D, você vai fazer uma projeção dela. Então, por isso que eu falei que é uma novidade de esboço e não somente de montagem, eu fiz toda aquela introdução. Porque é uma novidade muito importante. Eu coloquei ela nesse contexto, porque eu acho que é o contexto onde eu tenho mais ganho dela, que é eu pegar uma máquina inteira sem converter as arestas todas, né? Coisas que dava muito trabalho usar essa intenção de projeto na hora de criar um layout. Eu podia fazer dessa forma, mas era muito demorado, não compensava. Com essa novidade que os usuários pediram pra caramba também nos fóruns, tá aí, dá para fazer muito rápido, muito prático, só selecionando só as peças 3D, criando a projeção, criando uma configuração e pronto. Já vai poder criar o layout e mover os índices de uma forma bem legal. Muito bem, pessoal. Bom, então essa novidade, sem dúvida, vai ajudar bastante para uma forma muito mais rápida de criar layouts ou de qualquer outro modelo que você precise de uma silhueta desse item, do contorno dele, na projeção de um esboço, de um plano, perdão. Então vai ser muito rápido, muito simples, e eu gostei bastante dessa novidade, eu vou usar pra caramba. E tenho clientes meus, inclusive na apresentação que eu estou vendo aqui, que vão usar bastante também. 3D Interconnect. 3D Interconnect ele surgiu há alguns anos como uma novidade para ajudar na parte de trazer itens de outros softwares. Então eu consigo, com o 3D Interconnect, abrir peças de outros softwares CAD 3D concorrentes, onde eu posso fazer modificações lá no outro software e essa modificação atualiza para o SolidWorks também. O 3D Interconnect também ajuda muito na correção de erros. Então, quando você abre, geralmente pelo 3D Interconnect, você pula aquela etapa de importação. Então, você deixa de ter superfícies estouradas em superfície, você deixa de ter furos faltando, você deixa de ter problemas de importação onde não vinha como um sólido maciço. Eu recomendo muito o 3D Interconnect para usar arquivos de outros softwares e inserir na sua montagem. Ele tem atualização do outro software ainda. E também para abrir itens STEP ou AIGES, onde ele já abre como sólido, ele corrige muitos erros de importação. Para essa nova versão, a gente tem duas novidades pontuais, que é a capacidade de abrir o 3D DWG ou DXF de um software CAD 2D que criam projeção 3D, vocês sabem qual. Tem aí também o Draft Site esse ano, que agora tem a novidade de fazer 3D bem simples também, tá? Um 3D DWG bem simples. Então ele tem essa capacidade de abrir esses novos formatos e também IFC. IFC é um formato muito interessante, porque ele permite trazer de outros softwares de arquitetura. Então existem softwares de arquitetura onde você não consegue, não existia um meio de importação dele. Você só podia ver e falar, legal, eu não posso importar. Mas com o IFC é um modo onde os softwares de arquitetura salvam como. Então você pode pedir para alguém que trabalha com esses softwares de engenharia civil e arquitetura salvar como esse item e agora eu tenho a capacidade de importar ele pelo SolidWorks com o 3D Interconnect, que ajuda bastante. Vamos dar uma olhada então, pessoal. Então, de maneira bem simples, tá? O Interconnect tem o arrastar e soltar novo agora. Então eu consigo pegar um item direto de uma janela e fazer igual o SolidWorks. Arrasta aí, solta lá dentro que ele já faz o Interconnect sem ter que ir na janela abrir e especificar no Interconnect. Bem simples. O Interconnect garante que você faça posicionamento como se fosse uma peça comum. Tá? Ele sempre vai procurar importar como sólido o item. E eu posso só arrastar e soltar. E agora eu faço também abertura de itens IFC. Como eu comentei, posicionamentos podem ser feitos sem problema, sem dor de cabeça. O Interconnect ele ajuda
bastante nessa comunicação com outros softwares. Vocês vão enxergar ele por uma setinha, o símbolo de peça SolidWorks, com uma seta em verde em cima. O pessoal me liga bastante no suporte, perguntando disso, por exemplo. Mas por que tem essa visualização? É o Interconnect, tá? E ajuda bastante. Ano passado, por exemplo, eles colocaram um formato STEP para abrir dentro do Interconnect. E esse ano o pessoal sentiu muita diferença, porque na hora de abrir um STEP, abria como Interconnect, não como modo padrão. Mas só como uma dica, dá para vocês quebrarem isso, tá? Dá para dar o botão direito também, se vocês não quiserem, e quebrar isso. Então eu consigo fazer o quê? Eu abro um step pelo Interconnect, ele abre na árvore como sólido, e até mesmo itens que eu dava em treinamento ele corrigia, e eu dou o botão direito e cancelo o Interconnect, tem uma opção logo em primeiro lugar, eu não me venho o nome à cabeça agora, mas tem uma opção que quebra isso e deixa como o símbolo antigo, como somente o importado step, mas corrige os erros de importação. Então fica uma dica aí. Se alguém tiver até uma dúvida, depois me manda por e-mail também, eu mando o procedimento para vocês. Tá bom? Fica a dica aí. Parecido, Vieira? Não, o The Feature não teve modificação para esse ano, teve do ano passado. Dá uma assistida na minha apresentação do ano passado, você vai ver que eu falei do The Feature sim, e sim, ele sofreu grandes modificações, novos tipos de simplificação, não nessa versão 20, mas na 19. Você vai encontrar muitas melhorias para o The Feature, que é aquele comando de simplificação de uma geometria 3D. Muito bem, pessoal. Deixa eu só ver se alguém mais fez pergunta. Pessoal, eu vou interagindo com vocês, tá? A apresentação é bem tranquila, eu vou interagindo. Ótimo, vamos continuar então. Modo Touch. Para o modo Touch eu tenho algumas novidades pontuais. Primeiro que eu tenho novos gestos. Esse modo Touch foi lançado alguns anos atrás e vem sendo implementado todos os anos para o pessoal que trabalha geralmente com tela touchscreen. Tem aquela mesa digitalizadora. Agora o SolidWorks tem suporte. Agora não, desde os anos anteriores, né? Tem suporte para esse tipo de geometria. De você trabalhar com uma mesa, com uma tela e uma caneta. Então, esse ano eles colocaram novos gestos, onde eu posso fazer um X para cortar uma linha, duas barras para fazer um offset, eu posso fazer um movimento de raio para criar um raio na ponta de algum item, eu posso estender uma linha, tem uma série de funções novas que você pode fazer no monitor com a caneta, e essas funções novas vão ajudar. Bom, então, novos gestos, tá? É uma das novidades para quem trabalha com touchscreen, aí tem um notebook touch e tá se aventurando em trabalhar com a caneta, então tem essas novidades. Tem uma barra de ferramentas novas no Command Manager também, para ajudar no modo touch. Eu tenho suporte para desenhos em 2D agora, para a parte de notas. Então, existe um campo dentro da parte touchscreen chamado notas, está como markup ou anotações, notas vocês vão encontrar no software. Isso em 3D era muito legal, porque você conseguia criar notas, e essas notas ficavam vinculadas na árvore de projetos. E para revisão, para que você não tenha que imprimir o item, para riscar ele, passar uma revisão para alguém, você pode fazer isso direto, já no SolidWorks. A novidade esse ano é que também dá para fazer isso no desenho 2D. O pessoal gostou muito disso, muito mesmo, para a parte de revisão, mas só funcionava no 3D. Esse ano funciona no 2D também, afinal de contas, é onde realmente acontece a maioria das revisões ali. Suporte para mouse, então, para quem não tem uma caneta, agora para fazer markups, para fazer essas notas, eu tenho suporte para mouse. Eu vou mostrar no vídeo também, muito bom. Então, para quem não tiver o monitor de touchscreen, pode usar a novidade de fazer notas também do modo touch. Para ter o módulo touch deve-se pagar? Não, Thiago. Está incluso no SolidWorks. Tem um módulo touch dele já. Não tem que comprar um item separado, não. Bom, então isso já, a markup, as notas, eram possíveis fazer isso, é possível fazer isso no SolidWorks, você habilita a parte markup, e aí você consegue simplesmente ter ali na árvore uma série de anotações que você foi criando, né? E essas anotações eu posso visualizar, eu posso salvar como imagem, se você quiser, para inserir de novo depois. E elas ficam salvas no 3D. E quando você gira o modelo, elas vão aparecendo, fica bem dinâmico para algum tipo de revisão, um tipo de indicativo que você quer fazer para uma revisão ou algo do tipo. Isso nós já temos. A novidade é que nós podemos fazer isso agora em detalhamento. Então, tem detalhamento aqui, eu posso habilitar uma função, uma aba chamada Markup, que fica na parte superior do Command Manager. Você habilita ela
e utiliza ali uma nova nota e começa a escrever na tela com a caneta, por exemplo. É claro que essas notas têm visualização, então elas não saem na impressão, tá, pessoal? Se é opcional, você pode desligar elas para que elas não saiam na impressão também. E o suporte para mouse. Então agora eu consigo fazer a mesma coisa com o mouse. Então eu posso ir lá e simplesmente riscar com o mouse para aproveitar essa novidade de markup, de notas na visualização. Então também muito bom essa novidade para quem utiliza apenas verificação virtual, sem impressão de papel, manufatura sem papel, né? Isso é muito bom. Então tem uma otimização na utilização dos desenhos 2D. Então essa parte do modo touchscreen, além dos novos gestos, eu tenho a parte de notas, que era uma novidade que vinha crescendo agora esse ano para desenho 2D e com suporte para mouse. Eu vou falar agora um pouco sobre malha. Tá? A gente caiu um pouco no MintPass, um pouco mais sobre indústria 4.0, você trabalhar mais com aquela parte de poder importar um item escaneado, scanners 3D. Então, a malha é uma novidade que surgiu nos anos anteriores, para que você tivesse a capacidade de simplesmente abrir um corpo de malha fechado. Então, não se esqueça, um corpo de malha fechado. Se você fizer um escaneamento, trouxer de um outro software como ZBrush, 3D Max, uma malha fechada, e um escaneamento bem feito também, consegue gerar malhas fechadas já para o software SolidWorks, você conseguia abrir isso no SolidWorks nas versões anteriores. Então eu conseguia abrir o item e visualizar, pegar referências de esboço a partir de planos, uma série de novidades dos anos anteriores que aprimoravam o uso com ela. Esse ano o SolidWorks foi além e colocou algumas funções de edição direta da malha, do corpo de malha sólido. Então, como é que funcionaria isso? Eu tenho essas ferramentas de edição nova, que vão ajudar bastante na hora que você tiver fazer alguma função, eu vou mostrar isso no vídeo. Eu tenho também a simplificação de corpos de malha para quem trabalha com malhas muito densas e precisam diminuir o número de triângulos. E eu tenho a comparação do corpo de malha. Essas 3 novidades são as principais que eu acredito que vão ajudar muito no dia a dia do usuário. Então vamos ver como é que vai funcionar isso daí. Imaginem só que isso aí é um corpo de malha, eu consigo ver isso pela visualização. E eu posso fazer um fillet nele agora. Um corpo de malha sólido fechado, eu consigo fazer isso daí agora. Fazer um fillet, por exemplo. E ele é um fillet mesmo, um recurso fillet, onde eu posso transitar entre chanfle e fillet, por exemplo, igual nas novidades anteriores. Eu posso pegar ferramentas de superfície, que vão estar numa aba nova chamada modelagem de malha. Essa modelagem de malha, você vai ter funções diversas do software para superfícies, para sólidos, que você aplica a um corpo de malha. Então, as funções de superfícies, ele acabou de pegar um offset da superfície e vai trimar a malha a partir da superfície que ele criou, baseado na própria malha. Ele fez uma modificação de edição a nível de superfície, por exemplo. Então, para corpos de malha, isso é uma revolução bem grande para você poder fazer esse tipo de edição. Fechar regiões muito pequenas em relação ao corpo de malha fechado, agora é possível também, usando o Delete Face, o deletar face. Eu consigo usar a mesma função que eu uso em superfícies para remover furos ou regiões da malha, por exemplo. Ou seja, para quem já trabalha com superfícies, vai perceber que um corpo de malha está muito mais acessível para a edição. Até 2 anos atrás, editar um corpo de malha era algo impensável. O pessoal só abria um corpo de malha, um STL, por exemplo, para simplesmente abrir e ver e falar, legal, muito bonito. Mas você não tinha nenhum tipo de função, referência, você não conseguia, no máximo, passar por cima. Então, nesses últimos anos, veio crescendo muito essas novidades voltadas para isso, para ter a capacidade de abrir um corpo de malha, pegar o peso dele, pegar referências desse corpo de malha, para remodelar. E esse ano a ideia foi trazer ferramentas, uma aba nova de modelagem de malha, para que vocês fizessem funções de fillet, de superfícies, de cascas, de escala. Várias funções que eu tenho nessa nova barra. Experimentem isso, peguem um corpo de malha fechado e comecem a fazer edição e deem um feedback para a SolidWorks, afinal de contas é um campo novo de modelagem que a que a SolidWorks está entrando, no caso, né? Carlos Tadeu, sim, tá nas versões, você tem o Professional, né? Tá disponível nas versões essa modelagem. O SolidWorks não cria módulos para modelagem, geralmente. Então, se ele faz uma novidade de modelagem, já entra no pacote Standard Professional Premium, por exemplo.
Obrigado, Anderson. Esse recurso também, eu fiz alguns testes nele e eu consegui fazer a edição, criar esse offset, cortar, de splitar a partir de uma superfície. É sensacional, é muito bom. Ah, interessante, Adriano. Depois, se tiver alguma coisa para levantar em relação a esses pontos que não fecharam, me manda. Dá uma olhada também. Bom, pessoal, então a mensagem é que para esse ano, essa nova versão, a modelagem de malha, tem a opção de edição direta, é uma aba inteira nova. Mexam nela, descubram ela e vamos ver o que tem de novo para a modelagem nos próximos anos. A segunda novidade, ela falava de simplificação do corpo de malha. Então você abre um corpo de malha, às vezes, muito denso. E esse corpo de malha, ele tem tantos elementos que fica difícil de girar, de fazer zoom, de você até mesmo tentar trabalhar um pouco com ele. Existe uma função nova que vai tentar diminuir o número de triângulos concentrados em áreas críticas. Então eu posso dimensionar para que a densidade de malha seja bem menor. Isso vai ajudar bastante a simplificar um pouco mais, onde ele mescla elementos que eu posso utilizar. Essa novidadezinha aqui também é bem interessante, é para criar um eixo. É uma novidade bem pontual, tá? Criar um eixo tangente a elementos de malha, mas também tem uma aplicação interessante. Você pode usar esse eixo, por exemplo, para recriar o modelo, para refazer essa peça. Essa novidade aqui também é incrível. Vocês têm a capacidade agora de comparar um corpo que você está estudando mesmo, você fez uma extrusão, uma revolução, com um corpo de malha. Essa comparação, pessoal, era só visual, tá? Você tinha que vista frontal, direita, superior e ir lá olhando e falando, pô, será que tá legal, não tá? Agora eu tenho um gráfico que quantifica o quanto está próximo em regiões ali, o quanto está faltando em azul, ou o quanto já passou da malha, por exemplo. Então, comparar um corpo que você está estudando, você está modelando, remodelando, né? Com um corpo de malha, ajuda muito a tomada de decisões, onde eu deixei de fazer, onde já passou, onde eu tenho que ajustar. Então, essa função aqui é muito interessante para quem está fazendo essa engenharia reversa, de trabalhar um corpo de malha e reconstruir em 3D esse item. A comparação vai ajudar muito. Eu fiz alguns testes também já para essa versão 20 e eu tive ótimos resultados de tomada de decisão. Eu pude ver e falar, poxa, aqui eu estou errando, aqui tem uma inclinação e eu nem tinha percebido, a inclinação, eu aproximei a inclinação final do item pelo corpo de malha, então tem muitas aplicações para esse tipo de função. Bom, isso aí então, são ferramentas muito poderosas para edição e validação da modelagem e da malha. Bom, pessoal, eu tenho algumas novidades para drawings também. Essa novidade é voltada para o módulo realidade virtual, que foi lançado no ano anterior. Em 2000, no lançamento do 19, nós falamos bastante sobre esse módulo de realidade virtual. Afinal de contas, é um item que chama a atenção para uma feira, para apresentação para um cliente. Imagine só, vocês terem um stand, o seu cliente ir até lá, colocar um óculos e ter uma imersão no seu produto, né? Então, esse tipo de venda, de visualização, está muito presente. Tem empresas no mundo que já fazem pontos de venda onde você pode ir lá e ter essa experiência com o óculos deles para ver o seu produto. Esse ano temos novidades bem legais também voltadas para isso. Isso é a visualização, era assim a visualização de uma realidade virtual, por exemplo, para o 2019. Então, para o 2019, quando eles lançaram essa função do eDrawings, que vem com SolidWorks, para fazer essa realidade virtual, nós tínhamos ali um gráfico um pouco mais opaco. Então percebam que num fluxo bem simples, eu vou lá em abrir, pego a montagem do SolidWorks mesmo, coloco o óculos e inicio o módulo de realidade virtual e pronto. É só isso. Não precisa de conversão, não precisa salvar como, não precisa de nada, de trabalho excessivo. É só você abrir uma peça do SolidWorks no eDrawings e ter um óculos de realidade virtual que você vai ter acesso a isso com opcionais novos, com visualização, que é a novidade desse ano, melhorada. Então eles melhoraram muito a visualização do item em 3D. Então tem brilho, opacidade, oclusão de ambiente para regiões escuras. Eu tenho texturas diferentes para regiões diferentes. Não ficou um item simplificado, ficou um item que tem agora toda aquela textura, toda aquela parte do SolidWorks que realmente chama a atenção, que deixa bonito.
Então a realidade virtual ficou ainda mais bonito para ficar ainda mais atrativo para o cliente de vocês na hora de demonstrar isso aqui para uma venda, um evento, pelo menos, por exemplo. Sim, os controles, Gabriel, eles permitem interagir com a montagem, tá? Funções como explosão eu posso ativar pelo controle. Então, eu tenho uma explosão na montagem SolidWorks, eu clico com um botão no controle, ele explode a montagem como um todo, renderizada igual está agora, tá? Essa é a novidade desse ano, ter essa renderização bem aprimorada, né? Eu consigo pegar uma peça e trazer próximo, eu consigo escalar essa peça pelo controle. Existe uma série de funções e tutoriais também no Drawings que mostram como o controle vai interagir. Então, tendo um óculos e os controles, você vai ter uma imersão muito grande, ainda mais agora que o gráfico está muito bonito, está muito mais opaco, textura, está muito bem, tá bem legal essa visualização. O outro eu já achava bem legal, porque eu fiz alguns testes, tive uma sensação muito boa assim, em relação a, nossa, olha o tamanho dessa montagem, dessa máquina. Mas ainda assim era um gráfico de desenho. Agora esse ano não. Tá bem completo, tá bem bonito. Você chega mais perto do item, você fica, né, tipo, nossa, caramba, tá renderizado o negócio. Então tá bem legal, tá bem legal. Gabriel, existe uma lista de óculos, tá? Se você quiser saber mais sobre os óculos, manda um e-mail para mim, suporte@cadworks.com.br. Eu não tenho a lista de cabeça, mas existe uma lista de óculos que são homologados aí para trabalhar junto com o eDrums, tá bom? Não são óculos caríssimos não, tá? São óculos acessíveis. Bom, pessoal, então, uma melhoria de visualização extremamente grande para a realidade virtual. E essa é a apresentação do futuro, tá? Então, é uma ótima forma de vocês levarem isso para um evento ou algo do tipo. O problema de render em superfície transparente, para qual software você está falando, Gabriel? É Visualize, é PhotoView, depende do que você está falando. Bom, pessoal, isso era o fluxo de trabalho simplificado, então era voltado principalmente, igual eu falei, ao modo como vocês trabalham, para que menos cliques, seja mais eficiente, com melhores opções. O fluxo de trabalho simplificado tinha o foco de ajudar o usuário, principalmente atender a comunidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o ecossistema conectado. Para falar muito mais agora sobre outros itens e até mesmo multiprodutos. Então agora vamos conversar um pouquinho sobre outras opções. Primeiro, a impressão 3D. A impressão 3D, o print 3D, talvez vocês conheçam, fica lá em arquivo, você vai lá em arquivo, print 3D. Essa parte de impressão 3D, ela foi modificada um pouquinho agora, então ela tem um banco de dados novo, ela tem ajustes possíveis para a mesa agora, para o dimensional da sua mesa de impressão, da área de impressão, e eu tenho mais informações quando eu exportar em 3MF. Então agora tem mais opções. Como que ficou isso daí, então? Então, lá em cima em arquivo, print 3D, ou imprimir impressão 3D. Agora eu tenho parceiros novos que estão cadastrados dentro do SolidWorks, isso não existia. Você tinha que ir lá na internet procurar sua impressora, mas agora tem um banco bem grande de impressoras do mercado, onde eu posso simplesmente selecionar a minha impressora e até mesmo criar um favoritos, para que você sempre fique utilizando ela. Quando eu colocar a minha impressora, ele já vai definir a área de impressão e os principais informativos daquela impressora. Quando você estiver dentro dos controles, você tem botões novos de ajuste rápido para a mesa, a melhor área de impressão. Eu tenho visualização em cores para as áreas de suporte e também para as camadas desse item. E eu posso até mesmo gerar uma visualização que ele cria sobre as camadas de impressão, para você ver se está muito denso, se você quer deixar menos denso, ou até mesmo para exportar isso para a impressão 3D direto. Então, quando eu salvo isso agora como em 3MF, por exemplo, que é um formato muito bom que algumas impressoras aceitam com informativo, eu consigo levar desde os tipos de informação, os dados de informação, quanto na parte inferior, o tamanho da camada, a espessura dela. Esse tipo de informativo agora pode ser transportado em 3MF. Existe uma opção nova agora chamada 3D Experience Marketplace. O Marketplace é uma interface da Soul Systems mesmo, onde eles têm agora a capacidade de oferecer serviços, no caso, para impressão. Então você pode pegar o seu modelo 3D que você acabou de personalizar, clicar nesse 3D Marketplace Experience, que não está totalmente rodando no Brasil ainda, mas
é uma opção para o futuro, tá? Eu estou mostrando mais como uma opção futura para validação. E você pode solicitar o serviço de impressão direto por este canal da Soul Systems. Então, eles estão criando uma plataforma muito grande integrada, onde eles permitem fazer, por exemplo, um pequeno ramo deles é o Marketplace, para que vocês possam solicitar um serviço. Então, eles têm uma gama muito grande de soluções novas que estão surgindo aí para ser anexada nos softwares deles. Bom, pessoal, então tivemos melhorias aí para a parte de impressão 3D. A interface tem mais informação. Antigamente você não tinha informação quase nenhuma ali, mas tem mais informação, tem mais opcionais, tem ajustes agora para impressão, tem as camadas de impressão, então tem uma série de funções novas no Print 3D ali. SolidWorks Composer. Bom, para quem já utilizou o Composer ou conhece ele alguma vez, o Composer ele é um software para a criação de conteúdo técnico, manuais de instrução, vídeos de instrução, para você criar animações, para você criar manuais bem complexos, opcionais para pôr num site, por exemplo. Conteúdo de apresentação, conteúdo de documentação técnica de maneira mais avançada. Esse software Composer, ele permite você pegar a geometria 3D do SolidWorks e simplesmente fazer, trabalhar com ele de uma maneira mais marketing, digamos assim, onde eu pego o meu modelo 3D e uso ele para criar os manuais. Eu não fico tirando fotos, eu não fico tirando print screens para colocar num Word, por exemplo. Eu utilizo o Composer para criar essa documentação de imagens, de vetorizadas, tá? Imagens vetorizadas em altíssima qualidade. Tudo isso para criar um catálogo que é atualizado automaticamente sempre que eu atualizar o 3D. Então, o meu catálogo fica vinculado com 3D, isso diminui muito o número de vezes que você precisa ficar retrabalhando o seu projeto, isso diminui bastante, aumenta, a qualidade da sua informação técnica. E eu tenho algumas novidades pontuais para ele, que é novos formatos de animação, então ele salva o vídeo agora em MP4, afinal de contas é o formato do momento, todo mundo quer salvar em MP4, ele é menor, a qualidade é maior, então agora o Composer salva também. Tem uma pequena novidade também para um Raster 360, eu vou mostrar no vídeo para vocês também. Bom, então eu tenho um item aqui, esse item tem uma exibição dele, só para vocês verem como ele fica, né? Ele tem uma vista de seção, ou seja, é um projetinho completo da minha máquina Omax de corte jato d'água. Eu tenho vistas pré-definidas, salvei algumas vistas, e eu também tenho algumas vistas explodidas. Então eu tenho a animação ali da explosão, e eu quero levar isso para o Composer. Como é que eu trabalho com o Composer então, Thales? Você vai lá em Arquivo, Abrir, Montagem SolidWorks e seleciona os opcionais para importar vistas explodidas e vistas salvas. Isso já adianta muito o trabalho do projetista, porque ele cria uma série de visualizações ali na parte esquerda, onde eu consigo simplesmente adicionar isso numa linha do tempo. No deslocamento no tempo eu tenho uma animação. E eu salvo essa animação agora em formato MP4. O Composer cria conteúdo visual bem bonito, então imagens em alta resolução tem um opcional agora novo, onde eu posso simplesmente deixar pré-definido um posicionamento de eixo e usar o 360 de captura. Ele cria uma série de imagens, várias imagens, onde me dá a rotação completa do meu item. Se vocês fizerem um raster como esse, por exemplo, eu consigo ter várias fotos gerando esse tipo de visualização. E claro, com isso daí eu consigo fazer um GIF, por exemplo. E um GIF animado vai para um site, vai para uma visualização para cliente, é um termo de venda. O Composer ele é muito bom para criar opcionais de termo de venda também. O vendedor abrir uma apresentação na frente do cliente é muito vantajoso. Então, essas duas novidades para o Composer esse ano são basicamente para ajudar a eliminar os desperdícios aí em relação à publicação técnica e salvar MP4. Isso daí é muito bom. Isso daí ajuda bastante. Os vídeos vão ficar ainda mais completos. Para quem utiliza PDM, eu tenho algumas novidades também. O SolidWorks PDM é o nosso software de gerenciamento de projetos. O PDM ele tem a capacidade de pegar uma equipe técnica, né, e com ele você criar regras, transições, fluxo de trabalho, permissões, login de usuário,
abertura rápida e completa do seu projeto. Ele permite que você faça uma rastreabilidade muito maior do seu produto, onde eu consigo achar o tempo de pesquisa do usuário no dia a dia é consideravelmente reduzido, já que ele trabalha com indexação de propriedades. Cada item tem um cartão com propriedades específicas e todo tipo de informativo que eu preciso pesquisar, seja desde o nome do arquivo, a descrição que eu coloquei nele, ou algum termo que eu escrevi dentro do item. Ele pesquisa por vários parâmetros diferentes. E isso é para SolidWorks, é para arquivos Word, é para arquivo Excel, é para arquivos de e-mail. Você tem várias opções de indexar essa pesquisa. A novidade desse ano é que ele tem uma pesquisa rápida e eu tenho variáveis novas para pesquisa, onde eu consigo nessa pesquisa rápida estipular quais variáveis eu quero buscar e ele vai fazer de maneira muito mais rápida. E também fica muito mais próximo do Windows para o usuário comum. Então essa pesquisa foi aprimorada. Bom, então dentro do SolidWorks, quando vocês estiverem ali trabalhando dentro dele, vocês vão sentir uma melhoria de desempenho considerável em relação às propriedades na navegação dele. Eu tenho ali a parte de pesquisa, então eu posso pesquisar um termo e pronto, ele pesquisa um termo por indexação, então ele busca no banco SQL aquele termo que você pediu e ele rapidamente traz esse item para dentro do software. Então você consegue enxergar muito rápido uma pesquisa, seja SolidWorks, seja Excel, seja documento. Tudo isso, esse ano, com essa nova barrinha de pesquisa rápida, me permite pesquisar muito rápido um item, sem ter que abrir o cartão completo. É claro que existe esse cartão completo que acabou de abrir, também disponível, mas a mensagem é, além do cartão completo, tem uma pequena aba de pesquisa rápida para o usuário do dia a dia. Os usuários pediram bastante isso, para não ter que entrar sempre nessa janela para pesquisar um item. Então agora, aquela pequena barra de pesquisa rápida vai ajudar bastante na hora que você tiver que fazer uma pesquisa bem padrão, só em Windows mesmo, né? Que é digitar um termo e procurar ele. A diferença é que, em relação à pesquisa de um Windows, ele é muito mais rápido, ele é indexado, ele é por termos, ele busca uma base SQL, então ele é muito mais assertivo. Então o PDM está bem mais rápido para a parte de pesquisa, sem perder, claro, a ferramenta antiga que já tinha completa também, por cartão de pesquisa. Outra novidade é a performance aprimorada na hora de navegar no PDM. Maurício, você consegue integrar ele de diversas formas. Geralmente o PDM ele consegue exportar informativos de lista, funções por XML e com o seu software de destino, por exemplo. Só precisamos de uma programação que faça a comunicação, mas o PDM ele integra, assim, ele tem a capacidade de integrar, porque ele exporta informação, tá, Maurício? Então ele pode pegar qualquer informação do banco de dados dele e exportar de alguma forma que outros softwares aceitam. Só tem que fazer uma comunicação no meio do caminho ali entre eles, para constantemente estar atualizando. O Aparecido, para quem não tem PDM, o SolidWorks Explorer, só para te avisar, inclusive, não mudou em nada, mas só para te avisar, o Aparecido Vieira, ele vai ser descontinuado, tá? As próximas versões vai ser descontinuado o SolidWorks Explorer. Vai funcionar somente aquele atalho do botão direito. Mas é mais um aviso, já que você perguntou, né? Os dois tipos, Luiz Henrique, os dois tipos é possível, tá? Em relação ao formato, não tem uma restrição por versão, não, tá bom? Bom, essa novidade agora, então, é a parte de performance durante a pesquisa e durante a navegação. O que acontece? Como nós trabalhamos por listas e demanda, o SolidWorks PDM ele costumava buscar todas as referências quando eu entrava numa pasta. Só que se for uma navegação muito rápida, eu estou navegando de maneira muito rápida, e eu simplesmente, como por exemplo no vídeo, eu entro dentro do PDM, faço meu login, e eu estou navegando. Se eu tenho 10 pastas para entrar, ele carregaria a informação das 10 pastas que você entrou. A novidade é que agora a pesquisa é feita por demanda. Na pasta que você para é que ele busca as referências e carrega as colunas. Por isso, navegar, transitar entre pastas vai ficar muito mais leve, comparado às versões anteriores. Então, quando eu clicar 2 vezes numa pasta e logo em seguida clicar em outra pasta, ele não vai carregar aquela demanda inteira de informação, mas só quando eu realmente precisar dessa informação. Então, isso ajuda bastante na navegação do Explorer, do PDM. Porque você não vai precisar mais
toda vez ficar carregando todas as informações sempre que você tiver em alguma página. O mesmo vale também para parte do painel integrado do SolidWorks também. Vocês vão ter essas pesquisas por demanda também. Sérgio, não, o PDM não vai substituir o Explorer. O Explorer só não vai ter mais uma interface própria. É uma questão que quando vocês estão instalando agora, 2019 inclusive, ele dá um aviso, viu, Sérgio? Ele fala, ó, o Explorer vai ser descontinuado em 2021, se eu não estiver enganado. Você tem que confirmar. Mas ele vai deixar de existir, tá? Ele vai deixar de ter a interface separada do SolidWorks. Mas a função dele ainda vai existir, de, por exemplo, dar botão direito no arquivo e renomear, dar botão direito e mover, essas funções vão existir ainda. Só não vai ter mais aquele botão separado chamado Explorer. Só não vai ter isso. Bom, pessoal, então, para pesquisas, agora o SolidWorks trabalha por demanda, ou seja, vai ser muito mais rápido navegar em múltiplas pastas, para que vocês não tenham ali que carregar dados cada vez que você entrar numa pasta e esperar o dado carregar para depois ir para uma outra pasta. Então, agilizaram muito o processo com modificações pontuais no fluxo de trabalho. Eu tenho mais uma última novidade, essa é uma condição de fluxo de trabalho. Isso aqui é mais para quem já realmente utiliza muito o SolidWorks, mas é um fluxo interessante de se entender. O PDM, ele, por exemplo, tem uma questão. Eu tenho aqui um desenho, o meu desenho está ali em desenvolvimento ainda, e eu tenho uma peça que já está passando por uma modificação. Então, ela está em modificação, a minha peça. Ela já foi aprovada algum dia, mas ela está sendo modificada. É muito importante que eu não possa mandar o meu desenho para aprovação, porque senão, se esse desenho for para aprovação, a minha fábrica pode receber lá o desenho e fabricar um item que ainda está sendo revisado ainda. Então foi um item que foi muito pedido no ano anterior, uma questão muito levantada nos últimos 2 anos, principalmente, e a SolidWorks implementou essa nova condição para um fluxo do PDM, para que eu não possa aprovar um desenho que está, o pai dele, que no caso é a peça, está em revisão. Então, somente quando a peça for aprovada, é que o desenho está liberado para ser aprovado também. Então, eu posso pôr essa condição para limitar o desenho técnico, que é onde realmente é a informação que vai para a fábrica, né? Para que esse desenho técnico não passe, não avance para uma aprovação, se, por exemplo, a peça não estiver aprovada totalmente. Uma condição bem simples, mas vai ajudar muito para não ter que criar gatilhos, tá? A gente podia criar vários gatilhos para fazer isso, mas dessa forma está muito mais simples, muito mais claro que o desenho não vai ser aprovado, a menos que essa condição seja atendida. Tem um pequeno vídeo para demonstrar também. Então, no nosso item aqui de desenho. Se eu tentar, por exemplo, mudar o estado desse item, passar para aprovação ele vai falar que eu não posso mandar ele para aprovação, porque me fala um aviso também, e agora tem um descritivo ali melhor. Esse descritivo a gente não tinha tantos descritivos, agora tem um descritivo melhor explicando ali o porquê que você não fez, né? Então agora assim, se eu passar a minha peça, por exemplo, para aprovação, eu vou aprovar ela, a gente faz uma aprovação. Agora sim, o meu desenho ele vai estar liberado para essa condição dele. Agora não tem mais problema nenhum, porque a peça 3D está aprovada, então o desenho pode ser aprovado também. Para seguir no fluxo de trabalho e agora sim ir, por exemplo, para a visualização da fábrica. E a fábrica vai ter acesso a esse projeto. Bom, pessoal, então para o PDM, algumas novidades pontuais muito interessantes que vão ajudar bastante aí na utilização do software. SolidWorks Plastics. Falando de multiproduto, eu tenho algumas novidades para o Plastics também. O Plastics é um software para análise de elementos finitos, voltados para a parte de injeção plástica. Então, principalmente quem faz produtos plásticos e para quem faz o próprio molde plástico, o SolidWorks Plastics pode ajudar a prever muitas das situações que acontecem no processo de injeção plástica. Ele tinha um fluxo de trabalho definido, nos treinamentos que eu ministro também, eu geralmente explico bem o fluxo de trabalho dele, porque era um pouco diferenciado. Esse ano eles decidiram mudar o fluxo, ou a forma como o Plastics trabalha, para que fique mais simples para o próprio usuário fazer essas modificações.
Anderson, como você perguntou, né? Ferramenta para sopro de embalagens, não, o software não faz função de sopro, tá bom? Ainda não faz. Estou na expectativa também, igual você. Por Solar Splashes, então, esse ano eu tenho um fluxo de trabalho modificado, onde eu posso trabalhar com condições de limite na geometria dessa vez. Saída de ar, câmara quente, resfriamento, inserção, tudo que você fazia antes baseado em malha, eu posso fazer baseado em geometria. Qual que é a vantagem disso? Eu posso refazer a minha malha quantas vezes eu quiser, que eu não vou perder mais os informativos que eu coloquei de ponto de injeção, câmara quente, aonde fica a refrigeração, por exemplo. Sempre que eu retrabalhava uma malha, eu acabava perdendo algumas informações, ou quando eu tentava reaproveitar um estudo já pré-pronto para uma outra peça, eu perdi informações porque eu perdi a malha. Nesse fluxo de trabalho novo, ele vai ficar muito parecido com o simulation, o que vai ajudar bastante. A parte de domínios também é a mesma coisa. Ela vai ter agora, como você selecionar o domínio, o fluxo de domínio agora não faz mais parte da malha. Ou seja, a Solr separou o que é informativo e o que é malha, para ficar mais claro para o usuário. E também para ficar mais fácil na edição. Eu adorei esse fluxo novo de trabalho. Vocês vão perceber que ele é bem melhor do que o anterior e vai dar muitas vantagens também. Então vamos lá. Então eu consigo agora simplesmente, num molde pré-criado, onde eu tenho aí o ferramental dele já deixei tudo separado, a refrigeração, a gaveta, tem algumas regiões que vão representar o nosso molde, bem simples, tá, pessoal? Mas é só como um exemplo. Agora eu consigo definir quem vai ser a cavidade, quem vai ser inserto, quem é, por exemplo, refrigeração, e quem vai ser, por exemplo, molde, direto na primeira seleção. Não existe mais aquela necessidade de fazer a malha e na malha definir isso. Então o fluxo, a forma de fazer isso, ficou muito boa. Geometrias de contorno agora, além do ponto de injeção, que é uma novidade do ano passado, o ponto de injeção, eu posso colocar praticamente quase todas elas. Então eu posso colocar ali qual é a força de fechamento, tudo isso antes de fazer a malha, o que dá uma vantagem muito grande para ter que retrabalhar esse estudo depois. O ganho de tempo é muito grande. Alguma ferramenta para simulação de peças termoformadas, estiramento de chapa. Nelson, o Plastics faz termofixos, tá? Eu não sei se essa é a sua pergunta, termoformadas, mas ele tem a parte de termofixos, tem uma parte que faz sim umas tipo de simulações diferentes também. Agora, estiramento de chapa, não, eu não tenho, tá? Bom, como eu estava comentando, então a árvore agora, o fluxo, o modo de fazer está diferente, ficou muito mais simples. Eu defino antes quem são os domínios, a função de cada item é feita sobre a própria geometria 3D. Então ficou muito mais útil agora você se basear na geometria 3D para criar toda essa informação. Então, para essa nova versão, o Plastics ficou muito bom, muito mais poderoso em relação a como você vai fazer e como você vai modificar isso depois. Digamos que comparando com a versão anterior, o modo anterior, eu vou dar uma opinião pessoal. Eu acho que em 40% melhorou muito o fluxo de trabalho. Bastante. Ficou muito melhor de trabalhar, muito melhor de definir, muito melhor de reaproveitar um estudo. Então, para o 2020, o Plastics está extremamente poderoso. Carlos Tadeu, múltiplas cavidades? Eu sempre aconselho trabalhar com simetria, tá? Então, sempre que você puder fazer simetria, aquelas 4 simetrias pelo menos, eu recomendo. Divide em 4 sempre. Você tem ali 16, divide por 2, depois divide por 2 de novo. E aí na simulação você espelha, tá? Ganho computacional. Kaique, consigo simular a injeção de 2 polímeros? Consegue, Kaique. O software faz isso sim. É coinjeção. Vai fazer uma coinjeção sem problema nenhum. Dá para fazer até com gás. Se você tiver curiosidade, ele faz com gás também. Cavidades diferentes também faz. Balanceamento de molde, o software faz. Dá para fazer sim, Carlos. Posso ter, por exemplo, 2 cavidades diferentes e pedir para ele calcular os canais, os runners, por exemplo. O software tem um módulo que faz isso também no Plastics Professional. Bom, pessoal, estou quase acabando a apresentação. Vou falar do Simulation agora. Tem algumas novidades pontuais para ele, que vão ajudar bastante ali na utilização da versão. Principalmente agora porque eu tenho um atalho
um atalho simples, mas que vai ajudar muito para recolher a árvore inteira, que é o Shift C, ou então explodir a árvore inteira. Então chega de ficar clicando nas setinhas para expandir a árvore toda, depois clicando na setinha para recolher a árvore toda de novo antes de salvar. Coisa que os usuários fazem bastante. Eu faço isso também. Então é um atalho simples, mas vai ajudar bastante na hora de manipular a árvore ali da simulação. Eu tenho um variador de simulação agora, então eu consigo fazer uma avaliação de como vai ser a minha simulação, do que tem malha, do que não tem, fazer um checklist antes de dar um play na simulação. Então, as opções que estão habilitadas, ao invés de entrar em várias interfaces e ficar procurando se está tudo certo, que geralmente no treinamento é o que eu mostro, eu falo, pessoal, entra aqui, entra ali, entra lá, e vai olhando se tudo certo. Agora tem um resumão bem grande numa lista para você já conferir antes de dar um play, ou se você dá um play, tem um problema, para você consultar. Bom, então, de maneira bem simples agora, lá no Simulation a gente tem aqui então a parte de um teste, por exemplo. Imagine o seguinte, eu tenho agora o Shift C, recolhe tudo e volta tudo, bem simples. Eu tenho ali a variação do meu teste de simulação. Nessa variação eu posso, por exemplo, trocar a minha pasta de estudo aqui, final, e sem ter que carregar o estudo, eu troco a pasta de configuração. Então isso também ajuda bastante para você usar uma configuração pré-definida. E aí você consegue ter uma consulta inteira da simulação, a variador. A malha, cada malha, o elemento, como ficou os elementos, a qualidade da malha. Tudo isso num resumo bem completo. Botão direito na parte superior ali da árvore, tá? No caso ele clicou em teste. Então de maneira bem simples e prática eu posso também excluir um estudo sem carregar ele. O pessoal tentava excluir, eu era obrigado a entrar no estudo e aí sim poder excluir o estudo. Agora tem uma opção nova de excluir rápido. Essa novidade para avaliação, pessoal, do Simulation, ela vai ajudar muito na tomada de decisão do simulação. Então você vai conseguir ver se falta uma informação, se já está completa, se não está, a qualidade das malhas. Um item muito importante para você que no relatório saia com uma qualidade muito baixa, de 20%, é um item que você tem que refinar, por exemplo. Então olha só quantas informações importantes vocês vão ter direto numa janela, num resumão bem grande, onde vocês conseguem ali ter uma tomada de decisão melhor antes de dar um play na simulação. Então, duas novidades muito importantes. Qualidade da malha variada. Essa novidade, ela foi muito solicitada, os usuários pediram muito isso. Então agora, quando eu fazia um estudo, ou era tudo em rascunho, baixa qualidade, ou então eu fazia um estudo onde era tudo em alta qualidade, mas também você perdia desempenho, ganho computacional. Agora imagine só você ter a capacidade de simplesmente fazer isso aqui. Selecionar o corpo e falar se esse corpo é elemento de baixa qualidade ou se um outro corpo é um elemento de alta qualidade. E isso tem um indicativo com a bolinha azul e o triângulo laranja, tá? Esse indicativo serve para mostrar qual é a baixa qualidade, qual é a alta qualidade, e eu posso aplicar ali para ele, por exemplo, uma alta qualidade de malha, baixa qualidade de malha. Tudo isso vai ajudar muito na simulação. Afinal de contas, você tem um item que você não vai usar, não é irrelevante, você deixa em baixa qualidade. Então a forma de colocar ficou melhor. Para os conectores, tem uma novidade pontual também. Eles aprimoraram a forma como é o conector para que o cálculo dele seja ainda melhor. Então teve um aprimoramento ali em relação aos conectores de parafuso para que ele se comporte de uma maneira um pouco melhor. Então não vai se comportar como rígido, mas ele vai ter uma flexibilidade melhor ali em relação aos outros componentes. É isso aí. Deixa eu ver só o que mais. Qualidade variada, conector de parafuso. E é isso aí, pessoal. Finalizamos então o último pilar. Ecossistema conectado. Então, nós falamos ali de performance aprimorada, fluxo de trabalho simplificado e ecossistema conectado para exemplificar um pouco dessa nova versão. Eu espero que vocês tenham gostado desse compilado de informação. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer estar com vocês aí durante essa apresentação.